Governo paulista anuncia que vacina do Butantan tem eficácia de 78% para casos leves de Covid. Ministro da Saúde prevê início de vacinação nacional contra o coronavírus em 20 de janeiro. Com mais de 1.500 mortes registradas em 24 horas, Brasil ultrapassa a marca de 200 mil óbitos pela Covid-19. Japão decreta emergência na região de Tóquio para frear avanço da doença. Congresso americano confirma a vitória de Joe Biden e democratas pedem destituição de Trump. Bolsonaro diz que Brasil poderá passar por situação parecida com a dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Bilionário Elon Musk ultrapassa o dono da Amazon e se torna o homem mais rico do mundo. Efeitos da pandemia. Cresce o número de pessoas que alugam equipamento de ginástica para evitar academias. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira que vai designar o jurista Merrick Garland como procurador-geral. Há 5 anos, Garland teve a indicação para a Suprema Corte negada pelos republicanos, que bloquearam por 8 meses a nomeação de Barack Obama para permitir que Trump escolhesse um magistrado conservador. Garland, juiz da Corte de Apelações, é conhecido como um liberal moderado e não está alinhado com nenhum partido político. Ele tem uma longa carreira como advogado no setor privado e trabalhou como procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça em 1993, quando lidou com graves casos de segurança nacional. A nova nomeação não deve encontrar grandes dificuldades no Senado, onde os democratas agora têm vantagem, e também deve conquistar o apoio de republicanos. Durante encontro com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse hoje que houve fraude nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, ao comentar o episódio de invasão do Capitólio. O presidente ainda fez um alerta. Segundo Bolsonaro, nas eleições de 2022, o Brasil poderá passar por uma situação semelhante ou até pior do que ocorreu nos Estados Unidos. Logo pela manhã, o presidente Bolsonaro parou na porta do Palácio da Alvorada, como costuma fazer, e conversou com populares. O presidente voltou a afirmar que houve fraude nas eleições americanas e explicou o que, segundo ele, teria acontecido. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Em tom de preocupação, Jair Bolsonaro disse que caso o Brasil e a Justiça Eleitoral não adotem o sistema de comprovação de votos com a impressão do voto, o país poderá passar por uma situação como a que ocorreu nos Estados Unidos. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. O governo federal ainda não tem uma data oficial para iniciar a vacinação no Brasil contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que existem 3 datas para iniciar a imunização e que ainda não é possível determinar o dia da vacinação em massa. O anúncio veio do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 100 milhões de doses de vacinas do Instituto Butantan serão compradas pelo Ministério. A chegada da vacina pode estar mais perto do que se imagina, mesmo sem data determinada. O governo federal assinou e publicou nesta quinta-feira medida provisória no Diário Oficial. Nela está prevista a organização e flexibilização das regras para a compra das vacinas destinadas à imunização da população contra a Covid-19. Além disso, a medida assegura e libera a contratação de serviços de logística e tecnologia de informação. Pela medida, a Anvisa também pode conceder autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de vacinas.
Numa resolução da Câmara do Comércio Exterior, fica estipulada também a redução temporária para 0% da alíquota do imposto de importação de seringas e agulhas. Uma força-tarefa que visa somar com as demais para atender às necessidades do Plano Nacional da Vacinação e Imunização contra a pandemia da Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em coletiva que o Brasil já tem asseguradas para este ano 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. Em coletiva à imprensa, na tarde desta quinta-feira, o ministro reforçou que o Ministério vai adquirir as doses quando ela for autorizada. Nós compramos a tecnologia e a produção e entramos na participação do consórcio para, quando registrada a vacina, a gente possa pagar. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil está preparado logisticamente para a vacinação. E no estoque, segundo a OMS, existem 60 milhões de seringas e agulhas, número considerado razoável pelo ministro Pazuello, pelo menos para dar início à campanha de imunização. Teremos a vacina com 3 possibilidades de data. Num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro, para iniciar. Num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E no prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março. Vai ter seringa para todo mundo. O Brasil é um dos países que mais produz seringas. Não vai ter falta isso. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Deixa a esquerda tomar primeiro, presidente, depois a gente... Mas para quem quiser, em janeiro vai ter, deve chegar está previsto chegar 2 milhões de doses agora em janeiro. O pessoal pode tomar sem problema nenhum. E outra, temos um plano de vacinação via SUS que ninguém tem no mundo. Temos aí centenas de salas de vacinações pelo mundo, não falta. E as seringas são governadores e prefeitos. Tem governador anunciando compra de vacina, por quê? Porque tem dinheiro nosso. Nós demos, ano passado, bilhões para estados e municípios. Nós fizemos a nossa parte. A Coronavac, vacina contra o coronavírus, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, tem taxa de eficácia mínima de 78%. O anúncio foi feito pelo governo de São Paulo, que confirmou ainda o pedido de autorização para o uso emergencial do imunizante, a fim de iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro. A Anvisa terá o prazo de 10 dias a partir da efetivação do pedido para se pronunciar. Hoje pela manhã, o Instituto Butantan e o governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. De acordo com o governo paulista, a vacina garantiu proteção total contra casos graves e mortes provocadas pelo novo coronavírus. O governador João Dória ainda explicou que as pessoas imunizadas com a vacina do Butantan têm entre 78% e 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que alguém que não recebeu o imunizante. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia. Até o momento, 12.476 médicos e enfermeiras participaram como voluntários dos testes que começaram em junho. O acordo entre o Instituto Butantan e a Sinovac prevê o envio de doses para o Brasil e a transferência de tecnologia para a produção local da vacina. Pequim já enviou 10 milhões e 700 mil doses e suprimentos a São Paulo para a fabricação de mais 400 milhões de imunizantes. O presidente Jair Bolsonaro chegou a questionar a vacina do Butantan, promovida por Dória, um de seus possíveis adversários nas eleições de 2022. O Instituto Butantan confirmou há pouco que assinou um contrato com o Ministério da Saúde para a aquisição de doses da Coronavac. O documento prevê o fornecimento de 46 milhões de doses até o dia 30 de abril.
Ainda existe a possibilidade do órgão federal adquirir do Instituto mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. E veja a seguir: o Facebook bloqueia a conta do presidente americano Donald Trump. E ainda, preço dos alimentos foi o vilão para a alta na inflação dos mais pobres. O aumento do preço dos alimentos foi o vilão que mais contribuiu para a alta na inflação dos mais pobres em 2020. Os resultados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Consumidor, classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços, acumulou alta de 6,3% no ano passado. O resultado de 2020 ficou acima do que foi registrado em 2019, quando a inflação sentida pela população de baixa renda ficou em 4,6%. O aumento do custo de vida pesou mais para as famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Os valores para alimentação foram os que mais subiram no ano, mais de 15%. Além dos alimentos, as maiores altas foram nos setores de habitação, com pouco mais de 6%, educação, com quase 4,5% e saúde, com alta de mais de 3%. Já o IPC-BR, que mede a variação de preços para as famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, registrou inflação de 5,17% em 2020, acima dos 4,11% de 2019. Os depósitos de mais de 3 trilhões e 100 bilhões de reais na caderneta de poupança bateram recorde. Descontados os saques, o saldo positivo foi de 160 bilhões de reais. O valor mais alto desde quando o Banco Central começou a calcular o estoque da caderneta 25 anos atrás. O resultado revelou prudência das famílias em um ano de pandemia. O Banco Central e a Federação Brasileira dos Bancos fecharam um acordo para apoiar empresas que deverão repassar aos consumidores informações sobre como administrar bem o dinheiro. O programa Meu Bolso em Dia terá 3 objetivos: como fazer poupança, organizar as contas e saber usar os produtos financeiros que existem no mercado. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro no site da Febraban. E o número de pedidos de seguro-desemprego aumentou em 2020 e o setor de serviços concentrou a maioria das solicitações do benefício. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram 1,9% no ano passado. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que no total foram 6.784.000 solicitações do benefício em 2020. Só em maio, na fase mais aguda da pandemia de coronavírus, foram confirmados mais de 960.000 pedidos. Já em dezembro, foi registrada uma queda pelo 3º mês seguido. Foram quase 426.000 solicitações. Essa redução nos últimos meses do ano acontece em meio a uma recuperação do nível de atividade econômica e do mercado de trabalho. Mas a taxa de desemprego no país permanece elevada e ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro, afetando mais de 14 milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE, os empregados com carteira assinada representavam cerca de 36% da população ocupada. E o setor de serviços registrou o maior número de requerimentos de seguro-desemprego em 2020. Concentrou 41% do total, com quase 2.800.000 pedidos. O segmento, que é o que mais emprega no país, é também o que mais tem sofrido com os efeitos da pandemia e das medidas de distanciamento social. Em 2019, o setor de serviços concentrou 38,7% do total de pedidos. E agora o mercado financeiro. O dólar voltou a fechar em alta nesta quinta-feira, com investidores de olho na recuperação da moeda norte-americana no exterior, na consolidação de uma maioria democrata no Senado dos Estados Unidos e no caminhar da campanha de imunização da população contra o coronavírus aqui no Brasil. A moeda norte-americana subiu 1,77% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30.
398 na venda. Autoridades em todo o mundo reagiram à invasão que ocorreu durante a sessão que certificaria Joe Biden como presidente eleito do país. A chanceler alemã Angela Merkel disse estar furiosa e triste com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. Ela afirmou que o presidente Donald Trump tem parte de responsabilidade pelo que aconteceu. Dúvidas sobre o resultado da eleição alimentaram a criarem a atmosfera que tornou os eventos possíveis. Já a China disse esperar um retorno à ordem nos Estados Unidos, enquanto estabeleceu um paralelo entre a situação em Washington e os protestos pró-democracia em Hong Kong. Os principais meios de comunicação dos Estados Unidos condenam a invasão como um evento violento, usando as palavras desordeiros, criadores de problemas. Mas que palavras usaram para descrever os manifestantes violentos em Hong Kong? Uma bela visão retratando os manifestantes como heróis da democracia e dizendo o povo americano está com eles. A ex-colônia britânica foi abalada em 2019 por um movimento de protesto contra o controle de Pequim. As manifestações começaram de forma pacífica, mas depois se tornaram violentas e o parlamento local foi invadido. Em uma coletiva em Jerusalém, o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, e o primeiro-ministro israelense também condenaram a violência. Lawlessness and violence. Ilegalidade e violência são o oposto dos valores que sabemos que americanos e israelenses prezam. O tumulto na capital foi um ato vergonhoso e deve ser condenado vigorosamente. Não tenho dúvidas de que a democracia americana vai prevalecer. Ela sempre prevaleceu. Até o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Trump, condenou a invasão. Para ele, a violência que coloca em risco a segurança de outras pessoas era intolerável, tanto em casa quanto no exterior. Após os confrontos, o Congresso validou a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 3 de novembro. A última etapa deste processo é sua posse em 20 de janeiro. E o Facebook bloqueou a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tempo indeterminado por causa do uso da rede pelo republicano nos episódios de violência na capital dos Estados Unidos, que deixaram 4 mortos. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmou que a rede social bloqueou a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indefinidamente. A medida, que também inclui o Instagram, foi tomada devido ao uso da rede pelo republicano nos episódios de violência na capital americana, que desencadearam a invasão do Congresso e deixaram 4 mortos. Uma das vítimas era uma ex-militar e fervorosa seguidora do presidente Trump, que foi identificada como Ashley Babbitt. A mulher vivia no sul da Califórnia e levou um tiro da polícia. Zuckerberg explicou que o bloqueio, inicialmente por 24 horas, foi prolongado devido ao uso da plataforma por Trump para incitar a insurreição violenta contra um governo eleito democraticamente. Para o Facebook, os riscos de permitir que o presidente continuasse usando o serviço neste período são grandes demais. Apoiadores de Trump, em um ato sem precedentes, interromperam o processo de certificação da vitória eleitoral de Biden. Trump, que antes havia falado à multidão e pedido que fossem ao Congresso, publicou depois um vídeo no qual pediu calma, mas repetiu as acusações de fraude eleitoral. O YouTube removeu o vídeo, seguindo sua política de proibir afirmações que desafiam os resultados das eleições. O Twitter também afirmou que as mensagens de Trump representavam violações das regras de integridade cívica da plataforma. A rede social declarou que a conta tinha sido bloqueada por 12 horas e que, caso os tweets ofensivos não fossem retirados, permaneceria suspensa. E veja a seguir, o Brasil ultrapassa a marca dos 200 mil óbitos pela Covid-19. E o Japão decreta a emergência na região de Tóquio para frear avanço da doença. O Amazonas, um dos estados mais atingidos pela Covid-19 no começo da pandemia no Brasil,
voltou a sofrer com o aumento de casos e a pressão no sistema sanitário do estado. Na segunda-feira, o governo decretou um novo confinamento de 15 dias com a suspensão de serviços considerados não essenciais para conter a retomada das infecções. Manaus tem revivido as traumáticas imagens de hospitais lotados e caminhões frigoríficos habilitados para preservar corpos que aguardam sepultamento. O Amazonas soma quase 203 mil casos e mais de 5 mil mortes pelo novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Durante a primeira onda da pandemia no Brasil, que começou em fevereiro, Manaus registrou enterros em massa e o cemitério da cidade se tornou uma das mais dramáticas imagens da doença no país. O Brasil já perdeu mais de 196 mil vidas pela Covid-19, que infectou mais de 7 milhões de pessoas. Com a proximidade do Enem, somado ao aumento do número de casos de Covid-19, os 6 milhões de estudantes inscritos pedem um novo adiamento para a aplicação da prova presencial, que tem data marcada já para o dia 17 de janeiro, não este domingo, o próximo. Em resposta, o Ministério da Educação disse que rejeita o novo adiamento e diz que o INEP, órgão responsável pela prova, estabeleceu regras para reduzir aglomerações nos locais do exame e adotou medidas preventivas contra a Covid-19. Por outro lado, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em ação conjunta, não rejeitam a possibilidade de ingressar com um novo mandato de segurança para impedir a realização da prova em janeiro. O aumento dos casos de Covid-19 faz com que autoridades europeias reforcem medidas contra a propagação da doença. Nesta quinta-feira, a Espanha superou 2 milhões de contágios desde o início da pandemia, com diversas regiões endurecendo protocolos. Em Portugal, um novo toque de recolher foi anunciado. A pandemia de Covid-19 superou nesta quinta-feira a marca de 2 milhões de contágios na Espanha. O balanço atualizado do Ministério da Saúde do país europeu registrou 2.024.904 infectados e 51.675 mortos. Mesmo altos, os números não devem refletir o real alcance da pandemia. Um estudo de soroprevalência em dezembro estimou que 10% dos 47 milhões de espanhóis já se infectaram com o vírus. O governo descarta um confinamento geral, mas várias regiões da Espanha anunciaram um endurecimento das medidas contra a Covid-19. Portugal partilha dos mesmos temores do país vizinho e anunciou que novas medidas restritivas vão ser colocadas em prática. Um toque de recolher vai entrar em vigor a partir das 13 horas do fim de semana na maioria dos municípios do país. As pessoas têm que se consciencializar que não podem reunir-se, não podem estar desprotegidas, não podem estar fora do seu núcleo familiar, fora do conjunto das pessoas com quem convivem. Porque se o fizerem, a pandemia vai continuar a crescer e os hospitais crescem, mas chega um momento em que não conseguem dar a resposta que até agora têm conseguido dar. Eu acho que é muito difícil travar, não é? Porque ou paramos todos e ficamos todos em casa, o que não é viável, não é? E com a vacina, as pessoas se calhar também como veem assim um bocadinho como solução, se calhar deixaram-se levar, provavelmente é assim. O número de casos diários de Covid-19 praticamente dobrou nas últimas 2 semanas e na quarta-feira foi registrado o recorde de 10.027 contaminações em 24 horas. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 456 mil casos do novo coronavírus foram confirmados em Portugal, com 7.472 mortes. A Organização Mundial da Saúde pediu mais medidas dos países europeus para conter o avanço da nova variante da Covid-19. A Ásia, China e Japão registraram um aumento de casos e anunciaram medidas. O diretor da entidade para o continente, Hans Klug, declarou que as medidas básicas contra a doença devem ser intensificadas para salvar vidas. This moment represents a tipping point. Este momento representa um ponto de virada na condução da pandemia, quando ciência, política, tecnologia e valores devem formar uma frente de união para conter este persistente e ardiloso vírus. Persistent and elusive virus. 22 dos 53 países da Europa registraram casos ligados a esta nova variante do vírus, que, de acordo com os primeiros estudos, responde às vacinas. Mas a situação também tem piorado na Ásia. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou um novo estado de emergência em Tóquio e na periferia.
enquanto o país registra recordes de contaminação. A medida contempla principalmente bares e restaurantes e vai atingir inicialmente a capital e 3 regiões próximas. A preocupação também aumenta na China, que reportou 63 novas contaminações por Covid-19 em 24 horas, um recorde desde julho. A maioria dos novos casos registrados se encontra em Shijiazhuang, capital da província de Hebei, que circunda Pequim. O número de mortes registradas em todo o mundo parece ter atingido uma estabilidade, a maior desde o surgimento do vírus. O Brasil é um dos países onde mais se produz alimentos, mas também onde mais comida vai para o lixo. Para combater este desperdício, a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos ganhou reforço. No ano passado, ao criar oficialmente uma rede especializada na captura e distribuição de alimentos, o governo liberou mais de 3,5 milhões de reais para reformar alguns dos quase 170 bancos espalhados pelo país. São estruturas físicas ou logísticas que recebem e distribuem, sem cobrar nada, alimentos doados pelos setores público ou privado, para serviços de assistência social e instituições de ensino. Segundo os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil tinha mais de 5 milhões de pessoas passando fome e, todo ano, nada menos do que 26 milhões e 300 mil toneladas eram jogadas no lixo. Uma das alternativas para amenizar esse problema ainda é a horta comunitária, que além de acabar com os terrenos baldios, melhora a alimentação de quem vive na região. A Embrapa Hortaliças oferece cursos gratuitos para quem decide colocar a mão na terra e realiza pesquisas, em parceria com a iniciativa privada, para produção em fazendas verticais, aproveitando pequenos espaços das grandes cidades. E para quem adere ao projeto, consegue de semente em semente não apenas melhorar o local onde mora, como levar para a mesa um produto orgânico livre dos agrotóxicos. Nos próximos 10 anos, os projetos em agricultura sustentável no Brasil deverão receber 700 bilhões de reais. A previsão é de uma organização não governamental britânica, a maior especialista mundial no campo, e quem dá os certificados e recomenda a aplicação de recursos na agricultura sustentável. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E veja também, bilionário Elon Musk ultrapassa o dono da Amazon e se torna o homem mais rico do mundo. Elon Musk, fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla, tornou-se nesta quinta-feira o homem mais rico do mundo graças à disparada das ações de sua empresa na Bolsa de Valores. O ranking de fortunas da agência Bloomberg confirmou nesta quinta-feira um novo homem mais rico do mundo. É o empresário Elon Musk, fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla e presidente da SpaceX. Com a valorização das ações da Tesla na bolsa, ele superou Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que desde 2017 era o homem mais rico no planeta. A ação da Tesla multiplicou por mais de 7 vezes em 2020 em Wall Street. A valorização levou a fortuna do engenheiro de origem sul-africana para 188 bilhões e 500 milhões de dólares, após a abertura da bolsa, 1,5 bilhão a mais do que Bezos. Na quarta, a Tesla superou pela primeira vez os 700 bilhões de dólares de capitalização de mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% das ações para 755,98 dólares. Esta manhã, a ação estava perto de 800 dólares, uma alta de 5,7%. Mas as vendas do grupo permanecem muito distantes dos fabricantes de veículos tradicionais. A Tesla vendeu 499.550 veículos em 2020, longe dos 11 milhões da Volkswagen em 2019.
A Tesla se beneficia do otimismo dos investidores para o futuro dos veículos elétricos e do fato de ter conseguido ganhar dinheiro em 5 trimestres consecutivos, o que a ajudou a entrar no prestigioso índice S&P 500 em dezembro. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recebeu um aumento de salário de 11%. Segundo o portal da Transparência Fluminense, em dezembro, a remuneração bruta de Witzel passou a R$ 21.800. Um mês antes, o Tribunal de Justiça do Rio determinou o contrário, para que o salário fosse reduzido em 30%. Se ele escapar do processo de impeachment, terá direito a receber os atrasados. Quem diz que para tudo sempre é possível dar um jeito, tem razão. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a nova opção para quem não quer parar de se exercitar durante a pandemia é alugar equipamentos da própria academia. Tanto que em algumas tem até fila de espera para poder levar para casa. Maiara voltou para a academia no primeiro dia útil de 2021, depois de quase um ano sedentária. Eu tive o Covid, tive em setembro. E aí depois eu fiquei com bastante fadiga, não conseguia voltar. E hoje estou retornando. Com mais segurança porque eu já tive, mas isso não quer dizer que não precise tomar os devidos cuidados, né? Muitos alunos da academia ainda não voltaram. Um deles foi quem sugeriu ao proprietário alugar os equipamentos ociosos. Foi um aluno aqui, ele tem um pai que é transplantado e o pai frequentava a academia antes da pandemia. E aí, como nós isolamos as esteiras, ele perguntou, e ligou para o Ivan e perguntou se não tinha como ele locar uma esteira para o pai dele. A gente está com as esteiras paradas, por que não compartilhar um bem-estar, né? 3 esteiras estão alugadas por um valor um pouco maior que a mensalidade da academia. Já tem fila de espera pelos equipamentos. Se a tomada do aluno for 110 para 220, a gente muda também. Então tem todos esses custos também, não por o aluno, mas a gente faz a manutenção. A Meire locou uma das esteiras da academia. Ela fez um tratamento contra um câncer este ano, não se sentiu segura para voltar por conta da pandemia, mas também não queria parar de se exercitar. Agora ela faz as suas caminhadas em casa. O valor foi dividido entre a Meire e o marido. Cada um se exercita no seu horário disponível, sem risco de ser infectado. Muito bom, muito prático, né? Acessível, porque não é todo dia que você consegue ir para a rua fazer atividade física, tem dia que está chovendo, outro dia está muito calor, né? Inclusive faço até melhor na esteira do que se eu estivesse caminhando na rua, porque na esteira você tem uma velocidade. Além de fortalecer o sistema imunológico, a prática de atividade física é primordial para a saúde mental e emocional. Seja em casa, na academia ou na rua, o importante é não ficar parado. E agora vamos exercitar a alma. Chegou o momento de fé e esperança, na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vamos acompanhar o ensinamento do missionário Soares neste versículo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 fatos também. Nós temos que alegrar na esperança. Olha, desde menino, a pessoa diz assim, que eu tenho esperança que quando eu casar, não é essa esperança, é essa esperança natural. Nós temos que alegrar na esperança que Deus nos deu, quando a gente aprendeu o Evangelho. O Evangelho não é religião, ele é a boa notícia daquilo que Deus tem para a humanidade. Então nós temos que alegrar nessa esperança de que Deus vai cumprir, que nós vamos ser vencedores, que nós vamos ser usados por Deus, que Jesus, o dia que Ele vier, vai nos levar para o céu. E essa esperança não falha não, a esperança é verdadeira, nunca vai mudar. O missionário fala mais sobre este versículo. Sede paciente na tribulação. Ninguém gosta de ser atribulado, né? Estamos com um problema em casa, um problema de saúde, um problema com um amigo, a gente fica meio chateado. E aí já queremos jogar as coisas para o alto, vou tomar minha decisão, vou largar esse marido, vou largar essa mulher. Não, para com isso. Você tem que ser paciente na tribulação. Como você gostaria que alguém fizesse com você, você também faz. Quer dizer, seja um pouquinho mais amigo, escute a pessoa para você entender o que Deus está dando para você. E vamos à pergunta para o missionário responder.
A Elizabeth, ela pergunta aonde que está escrito que nós só podemos perdoar se a pessoa quiser o perdão. Não, não é isso não. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nem na Bíblia do diabo está isso. A Bíblia de Deus fala assim, Lucas 17:3. Preste atenção. 17, versículo 3, Lucas. Jesus fala assim, olhai por vós mesmos, preste atenção, acordem. E, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, se não se arrepender, você não pode perdoar. Por que você tem que olhar para si mesmo? Você pode se complicar. Quando a pessoa faz uma coisa errada, o Espírito Santo começa a convencê-lo. Mas ela é sua amiga. Ah, esqueça, isso não é nada. Não, erro é erro. Não, você errou, amiga. Você tem que chegar à conclusão. Pode ser esposo, pode ser o marido. E se não arrepender? Não vou pedir perdão nenhum. Você não vai perdoar? Não, você não pediu. Eu estou pedindo. Não, você tem que se arrepender. Olha a palavra de Jesus. É desse jeito. Claro que na sua oração particular, Jesus, eu vou perdoar essa pessoa, mas eu preciso que só faça a obra. Porque senão você diz, perdoa, esqueça. Mas ela, quando peca contra Deus. Nele nós somos, existimos e nos movemos. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo em Deus. Aí ela precisa se arrepender para que o Pai possa perdoá-la. E encerrando a live de hoje, o missionário fala sobre perseverar na oração. Nós temos que perseverar na oração. Isso é muito importante, que você continua orando. Não funcionou, mas lembra do caso da viúva que todo dia batia na porta do juiz? Excelência, eu estou aqui para pedir que o senhor faça justiça no meu caso. Tá? E aí o que aconteceu? Jesus disse que ela saiu abençoada porque ela foi perseverante. Seja perseverante na oração e você também vai ser abençoado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.